tema da mensagem de hoje. O pecado do homem. Quando eu falo homem, eu estou falando da humanidade. O pecado do homem. A ira de Deus. E a graça de Jesus. Abra comigo. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Amém, povo amado? Amém. Diz as escrituras sagradas: vocês estavam vivos. Vocês não estavam vivos? O que a Bíblia está falando? Vocês estavam mortos em suas transgressões e... Pecado é bom? Pecado é morte, sim ou não? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Verso 2. Nas quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da... Tem tradução que fala filhos da ira. Quem está com a Bíblia que está filhos da ira aí? Olha lá. Olha só. Éramos merecedores da ira. Verso 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com... Aonde que nós recebemos vida? Em Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são... Verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. Como é que Deus demonstrou a sua graça? Lá na cruz, através de Jesus. Verso 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Verso 9. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, os quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Veja, Paulo está aqui tratando do estado do homem, sem Jesus e com Jesus. Nós vemos que o homem que não tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, que não conhece da sua graça, que não entendeu o seu estado de pecado, o que ele ocasiona na vida do homem, Paulo está falando, olha, Ele nos vivificou, porque nós estávamos mortos, porque vivíamos por meio das nossas transgressões e pecados. Nesse exato momento, a Bíblia afirma isso, que existem príncipes, seres celestiais operando, influenciando a vida das pessoas, para que elas vivam em desobediência a Deus, para que elas permaneçam nos seus pecados, para que elas vivam por meio das suas transgressões. E Paulo, ele demonstra a incomparável graça, a grandiosidade da riqueza que há em Deus, sobre a sua misericórdia, sobre o seu amor, sobre o plano dele para o homem. E Paulo vai tratando sobre esses pontos nesse texto. Que a salvação não é obra humana, que a salvação não vem por meio da inteligência humana, da capacidade humana, das conquistas humanas, não. É simplesmente por graça, por favor de Deus. E ele finaliza aqui falando da importância de ter uma prática
nessa nova vida, de um comportamento novo nessa nova vida. E eu quero aqui iniciar esta palavra tratando o primeiro ponto, que está lá no verso 1. Coloque lá, por gentileza. Paulo, ele trata de um assunto aqui importantíssimo para o ser humano, fundamental. É um assunto muito relevante, mas esquecido nos tempos de hoje, que é o pecado. Vocês estavam mortos em suas transgressões e... Paulo está falando que a vida de pecado é uma vida de morte. A palavra pecado do grego amartia, errar o alvo, perder a recompensa, transgredir a lei de Deus. E se você for se aprofundando no termo da palavra pecado, não é só deixar de transgredir as leis ou os mandamentos de Deus. Não. Vai muito além disso. Tudo aquilo que nós colocamos à frente de Deus é pecado, porque a Bíblia diz que o primeiro mandamento com justiça é amar a Deus acima de todas as coisas. Então tudo aquilo que está à frente de Deus, a Bíblia trata como você estivesse errando o alvo. Você está perdendo a recompensa, perdendo o objetivo da sua vida. Então Paulo está tratando que o homem... ele está morto, apesar dele respirar, dele sentir o paladar, dele poder se alimentar, dele poder ter o prazer das coisas da vida. Diante de Deus ele está morto. Diante de Deus ele não tem vida. Diante de Deus ele está vazio. Olha o estado do ser humano. Olha a situação do homem. Veja. Romanos capítulo 3, por gentileza, abra lá. Esta é a situação de todo ser humano. Até mesmo antes de nascer, pode estar no ventre ali da mãe. Esta é a situação do ser humano. E é por isso que Paulo está tratando este assunto tão sério. Da consequência de uma vida de pecado. Porque é uma vida de morte. É uma vida de separação de Deus. Veja, Romanos capítulo 3, verso 23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de... Olha só o que o pecado faz. O pecado afasta o homem de Deus. Separa o homem de Deus. Isso é seríssimo. Isso é seríssimo. Olha lá. Isaías capítulo 59, verso 2. Eu quero que você entenda o que é pecado na Bíblia. A Bíblia fala que todos pecaram, estão destituídos, afastados, longe de um relacionamento com Deus. E Paulo está falando que o pecado faz com que a minha vida seja uma vida de morte. Veja, mas... as suas maldades, tem tradução que está iniquidades, mas as suas maldades separam você do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os... O pecado separa o homem de ter um relacionamento com Deus. O Deus Santo, ele não pode compactuar com o pecado. O Deus criador de todas as coisas, o Deus que é amor, o Deus que é perdão, o Deus que é graça, ele não compactua, ele não vive em função do pecado, em função da injustiça, da maldade. Uma vida de pecado é uma vida longe de Deus. Quando eu falo pecado, irmãos, existem pecados que são de atitudes, de comportamentos, de pensamentos, de desejos, de palavras. É algo amplo quando nós falamos sobre pecado. Errar o alvo, errar a meta, perder a recompensa, transgredir a lei de Deus. Isso é seríssimo. Quando nós falamos de pecado, não fazer o que agrada a Deus, mas também fazer o que lhe desagrada. Isso é pecado. Isso é pecado. Bom, a Bíblia está falando que o pecado destitui o homem de estar com Deus. A Bíblia fala que o pecado separa o homem de Deus.
não consegue se relacionar, olhar no rosto, se ouvir. É o que Isaías está tratando. Olha lá, Romanos capítulo 5. Amém, igreja? Romanos capítulo 5, verso de número 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Olha só. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado aonde foi que entrou a morte na humanidade por meio do? Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. O homem tinha liberdade, tinha relacionamento com Deus. Mas o homem desobedeceu a Deus. O homem fez uma escolha. E por causa da escolha de um homem, Adão, todos nós temos esse DNA do pecado. Todo ser humano tem essa marca do pecado nele. Irmãos, eu não canso de dar o exemplo aqui. A mesma pessoa que dá uma moeda no farol e fala, como eu sou boa, doei uma cesta básica. Nossa, eu sou demais. Ela tem inveja do vizinho que trocou de carro, do vizinho que foi viajar. Ela tem ciúme. Ela está na casa dela, bate o dedinho no sofá assim, ó. Ela xinga. A mesma boca que levanta a mão para adorar a Deus na igreja. Ela toma uma fechada no trânsito, ela... Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O pecado é uma realidade da humanidade. Mesmo que um tribunal, mesmo que a justiça humana diga que não é pecado, eu posso não concordar, eu posso respeitar, mas eu não posso falar, não, isso aqui não serve para mim. Olha os tempos que nós vivemos, hein? Uma lei humana, um tribunal humano pode determinar o que é certo e errado, e vai contra a Bíblia, vai contra a palavra de Deus. Irmãos, nós vivemos esse tempo. A Bíblia diz em 1 João 3,8, põe aí. Olha o que a Bíblia diz. 1 João 3,8. O pecado está aí, ele faz parte da raça humana, da humanidade. Todo mundo adquiriu esse DNA, essa natureza de pecado, que está lá inflamando a nossa carne. Tanto que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 7, ele fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. E aí ele mesmo fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte. Essa é a nossa natureza, irmãos. É essa natureza que não se converte, que não vira crente, que nós vamos lutar com ela até o fim da nossa caminhada nessa terra. Olha só o que está aqui na primeira epístola de João. Aquele que pratica o pecado é do céu. Não é do céu? Quem comete pecado é de quem? Ou seja, o pecado é um documento que oficializa que a pessoa ela não tem nada com Deus. Porque o pecado separa o homem de Deus. Ele está destituído de Deus. Deus não tem comunhão com o pecado. Que situação, hein, igreja? Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir a obra do diabo. Se não fosse Jesus, hein, meus irmãos? Por isso que a Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia, meu irmão. Nada que nós fizermos vai chegar aos pés do que Jesus fez na cruz por nós. Nós estávamos destinados à morte, à perdição, ao afastamento de Deus. Mas Jesus veio destruir, Jesus veio desfazer isso. Para eu e você ter um relacionamento com Deus. Para eu e você vencer uma natureza de pecado. Abra comigo lá.
Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1. Meu irmão, o pecado está aí batendo na nossa porta todo dia. Você pode ter 50 anos de crente. Vem alguém falar mal de alguém, você entra no embalo. E fala, e critica. Às vezes se reúne para falar mal do culto. Aqui não, isso aqui não acontece. Estou falando lá fora. Você viu hoje, a palavra, o que você achou? E o louvor? Irmãos, o culto não é para você. A gente está aqui para prestar culto para o Pai. É diferente. Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do... Opa, o escritor aos Hebreus está falando, gente, a gente tem que pegar, se livrar do pecado, que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos é... Meu irmão, está cheio de coisa querendo atrapalhar você viver para Jesus, e o pecado é uma delas. Meu irmão, o pecado está aí, vem de bandejinha assim, ó. De tudo que é forma, de tudo que é maneira. Olha, gente, se livra de tudo que atrapalha de vocês e o pecado que envolve vocês. Tem tradução que diz... E o pecado que tão de perto nos rodeia. Está ali, irmãos. A todo momento. Por quê? Quer nos tirar do alvo. Quer nos tirar da presença de Deus. É um pensamento, é um sentimento, é uma atitude, é um comportamento, é uma ação. Vamos ver alguns comportamentos que a Bíblia chama de pecado? 1 Coríntios capítulo 6, abre lá. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 9. Presta atenção, meus irmãos. Olha aqui, igreja. Paulo falou que o pecado é a mesma coisa que ser morto. Destitui de Deus, separa o homem de ter um relacionamento com Deus. Quem pratica o pecado é do diabo, porque é o diabo que sempre viveu pecando, sempre pratica o pecado. É algo constante do diabo fazer isso. Está entendendo você como um cristão que nós temos que lutar contra o pecado? Que ele vai vir te atrapalhar, ele vai vir te rodear, ele vai vir de tudo que é situação e maneira. Olha lá, 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, verso 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino. São algumas práticas de pecado. Que a Bíblia está afirmando que o homem está longe de Deus. É sério ou não, igreja? Verso 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso... Meu irmão, quem está em Cristo é uma nova criatura. Quando a pessoa ela realmente se converteu, ela teve um encontro com Jesus genuíno, meu irmão, ela vai lutar contra o pecado, ela vai enfrentar os desejos, os sentimentos, a natureza dela. Porque ela entendeu que agora ela é um novo homem. Que agora ela não vive mais para as coisas da terra, ela é peregrina, ela é forasteiro. Mas vai vir tentação, vai vir situação, vai vir questões para você praticar o pecado. Ponto fraco, meu irmão. Vai no ponto fraco. Essa natureza adâmica, pecadora.
Vamos lá. Gálatas capítulo 5, verso 19. Gálatas capítulo 5, verso 19. Olha só. As obras da carne são manifestas. O texto lá diz, em Efésios, que nós vivíamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e por causa disso, éramos merecedores da ira. Quando a pessoa vive para a natureza dela, o que ela merece? Igreja, entenda algo. Nós olhamos Deus Deus é amor, Deus é justiça, Deus é santo, Deus é fiel, Deus é eterno. São atributos de Deus. Mas tem um atributo de Deus que está sendo esquecido. Deus, ele se ira também. As pessoas estão esquecendo que elas vão dar conta para Deus um dia. Porque não existe nada oculto ou patente aos olhos de Deus. Deus vê tudo. Deus sabe tudo. Eu e você vamos dar conta de tudo que nós fizermos. Hoje se chama o dia do conserto. Hoje se chama um dia para se arrepender. Para a gente tirar a máscara, irmãos. Porque a gente acha que é um monte de anjo, um monte de santo, um monte disso, daquilo. Que tudo que a gente faz não tem nada de mal. É da natureza humana olhar a falha em todo mundo e menos em si. Mas o salmista já falava, Senhor, som do meu coração, você me conhece. Se tiver alguma coisa errada, mostra para mim, Deus. Essa tem que ser a nossa oração, igreja. A gente tem que entrar na igreja e buscar mesmo mudança de vida, arrependimento. Entrar e sair da igreja, irmãos, não muda nada. Eu tenho que vir com o coração aberto e falar, Deus, se tem alguma coisa aqui que tem que mudar ainda, me mostra, eu quero me arrepender, eu quero mudar. Porque o pecado me afasta de Ti, Jesus. Irmãos, se nós levássemos o pecado a sério, as nossas atitudes, a nossa oração, o nosso jejum era diferente. A nossa consciência cristã era diferente. As pessoas não entendem a gravidade de uma vida de pecado. De uma vida tampando o sol com a peneira. Eu vou na igreja, mas eu faço isso, isso e isso. Ah, tudo bem. Não, tudo bem não, irmãos. A igreja é o lugar mesmo para você ouvir a verdade do evangelho e ser liberto. Para você andar com Deus, se relacionar com Deus. Coloca lá, meu irmão. Continuar. Gálatas 5. As obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual. Eu quero chamar sua atenção para algo aqui. Quando a Bíblia fala de prostituição, sexualidade, imoralidade sexual, no grego é porneia. A palavra grego porneia, ela engloba tudo relacionado à vida sexual. Sexo antes do casamento. Masturbação. Tudo. Tudo relacionado à vida sexual, a Bíblia chama de porneia. Então veja, as obras da carne, imoralidade sexual, esse termo imoralidade está englobando tudo. Ah, eu não faço isso, mas aquilo lá não tem problema, a Bíblia não está falando aquilo. Olha como as pessoas são cegas. Olha como as pessoas confundem as coisas. A Bíblia fala assim. Quando a Bíblia fala tudo relacionado à parte sexual, relacionado ao seu corpo, a Bíblia trata isso muito sério. Tanto que a Bíblia fala, olha, vocês foram comprados por alto preço. Porque o corpo de vocês agora é templo do Espírito Santo. Se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Porque o Espírito que habita em vós é santo. Isso é seríssimo, igreja. O pecado não está aí de brincadeira.
O diabo vai usar o pecado para instigar sua carne, para você pecar, para você ficar cego para o pecado. Ah, eu estou tão infeliz, então eu vou pecar. Aí eu fico feliz. Irmãos, o diabo está cegando as pessoas. Elas estão se afastando de Deus. Elas estão vivendo uma religião dentro da igreja. E as pessoas não estão enxergando. Ei, Deus está te chacoalhando hoje. Deus está chamando a sua atenção hoje. Para você pôr a tua vida em ordem. Para você se arrepender hoje. E ter um relacionamento pleno com Jesus Cristo, o Senhor. Olha lá. Impureza. Libertinagem. Verso 20. Impureza, a gente pode falar de vícios, de maus pensamentos, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto. Como antes já os adverti, que aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Você está entendendo a consequência de uma vida de prática do pecado? Irmãos, uma coisa é você lutar contra uma fraqueza que você tem. Outra coisa é você achar que está tudo bem. É você praticar ela normalmente. Apocalipse 22:15. Vamos já para o último livro, já da revelação, fim dos tempos. O que ele fala lá? 22:15. Põe o 14, meu irmão. Põe o 14 aí, 22:14. Olha só. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito da vida eterna, e podem entrar na cidade pela porta. Vida de santidade, meu irmão. Vida de compromisso com Deus. Vestes brancas. Verso 15. Fora ficam os cães, que são os maus líderes, que enganam as pessoas, que usam o evangelho para ficar rico, enfim. Os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual. Volta a falar, fornicação, sexo antes do casamento. Porque a vida de relacionamento íntimo, irmão, a Bíblia fala que é o momento que se torna um corpo. Só que para se tornar um corpo, a Bíblia diz que você tem que ter aliança com a pessoa. Você tem que ter promessa de voto com a pessoa. Os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam só uma mentirinha. A palavra mentira no grego tem o mesmo sentido de roubar. Você rouba o direito da outra pessoa de saber a verdade, de tomar uma decisão diferente de acordo com o acontecimento real. Então são alguns exemplos que a Bíblia fala que é pecado, irmãos. Eu li aqui 3 textos distintos que falam de atitudes e comportamentos de uma vida de pecado. Olha a consequência de praticar o pecado. Não entra no reino de Deus. Lembra lá Mateus capítulo 7, que diz: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas. Não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito. Uau! O pecado é sério, igreja. O pecado é algo que está aí sondando a vida das pessoas. Eu e você temos que ter essa consciência que nós precisamos lutar contra o pecado, enfrentar o pecado. E só tem um jeito para isso, é na presença de Deus, meu irmão, minha irmã. É se humilhando diante de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados.
Eu tenho que ter essa consciência, eu sou pecador, o pecado quer me afastar de Deus, mas para isso não acontecer eu vou buscar a Jesus, eu vou servir a Jesus, eu vou abrir o meu coração e falar: Jesus, mostra se tem algo aqui errado, mostra se tem algo que não te honra, mostra se tem algo que não está de acordo com a tua palavra, porque eu quero ser livre dessa prática, eu quero viver para ti, Jesus. Efésios capítulo 5, coloquei ali um monte de prática, que está aqui nas escrituras. 5:1, meu irmão, por favor. Agora vamos pôr mais perto da igreja, né? Porque dá a impressão que aquele texto é para a gente de fora, né? Que é todo mundo que faz é lá fora. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. A gente tem um exemplo, uma referência, meu irmão. Verso 2. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a... Olha só, verso 3. Entre vocês não deve nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, vícios e de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os... Você é crente em Jesus? Você aceitou Jesus? Você se batizou? Jesus se entregou por você. Ele foi a oferta do Pai, para você viver uma vida nova, para você ter comportamentos novos, para você ter atitudes novas. Verso 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas. Ah, mas só estou falando mal de alguém dentro da igreja. Nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graça. Verso 5, segura aí. Porque vocês podem estar certo disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. São comportamentos que a Bíblia fala que é pecado. E são práticas que deixam você longe da presença de Deus, que dão legalidade para as trevas operar na vida da pessoa. É autonomia para o inferno, meu irmão. Você está dando munição para o inimigo quando você tem a prática do pecado. E não tem pecadinho e pecadão, meu irmão. Ah não, meu pecadinho é pequeno, que é só uma mentirinha. Agora aquela pessoa não, ela é um pecadorzão. É um pecador grande. Não tem, Luiz. Pecado é pecado na Bíblia. Porque está fora do alvo que é Deus, quer honrar Deus, quer viver para Deus, quer ter o propósito e o plano de Deus para a nossa vida. Quem está entendendo isso? Pode ser que algo que eu li aqui faz parte da sua vida, não é para te condenar, mas é para abrir a tua mente e você entender: aquilo é pecado e me tira da presença de Deus, do plano de Deus. É isso que me cega, é isso que amarra a minha vida, é isso que faz eu não ter vontade de viver para Deus, de servir a Deus, de eu viver um evangelho água com açúcar. Eu vou na igreja porque eu não quero ir para o inferno. Irmãos, isso é um cristianismo muito michuruco e enganoso. Você não vem para a igreja para não ir no inferno. Você vem aqui porque você é um cidadão do céu e você entendeu que você estava destinado à ira eterna, que o pecado te condenava, mas que Deus pagou um alto preço, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus entregou tudo o que ele tinha para livrar o homem de uma vida do pecado, para livrar você de ter uma vida de prática do pecado. Deus quer se relacionar comigo e com você. Deus quer que eu e você tenha uma vida de paz, de justificação e de santidade na sua presença.
Judas capítulo único, verso 7. Meu irmão, o pecado está aí, meu irmão. A gente não pode esquecer disso, só porque eu estou na igreja há 20 anos, que está tudo bem. Não, meu irmão. É vigiar e orar para não cair em tentação. Foi Jesus que falou. Repita comigo. Jesus nos ensinou para vigiar e orar. Para não cair em tentação. Mas por que Jesus falou isso, meu irmão? É só para ir para a igreja e está tudo certo. Não, meu irmão. Tem que obedecer a Bíblia, praticar a Bíblia. Ter a consciência de servir a Deus. Paulo fala isso, que a gente tem que servir a Deus com uma boa consciência. Entendendo mesmo a realidade do evangelho, do homem pecador e da consequência da vida de pecado. Independente se é uma bebedeira, se é uma ira, se é uma inveja, se é um ciúme, é pecado do mesmo jeito. Olha lá, de modo semelhante a este, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sobre o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. É sério, igreja. Crente, abre o olho para isso. Não é porque tem grupo A, B e C tendo práticas lá, que todo mundo acha que está tudo bem, que está certo, que é normal. Não! Pecado é pecado. E para eu me livrar do pecado, eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso entregar a minha vida a Cristo. Confessar o Senhor Jesus na minha vida. Entender o que aconteceu na cruz, meu irmão, minha irmã. Volta lá, Efésios capítulo 2, verso 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Que transgressão e pecado? Aqui no grego ele separa as coisas, atitudes das pessoas com as coisas religiosas. Então as transgressões é pecado religioso. Aquilo que fere a lei, os mandamentos, os princípios de Deus. Então veja, ó, vocês estavam mortos quando vocês estavam fazendo o quê? Tendo inveja, ciúme, bebedeira, imoralidade sexual, isso. Tudo que nós lemos aqui, não precisa ficar nomeando aqui. Isso deixa você morto. Isso é morte para o ser humano. Mas Jesus quer dar vida para mim e para você. Verso 2. Olha que interessante. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, que agora está atuando nos que vivem na... Presta atenção. O pecado está aí, meu irmão. Só que a gente não pode esquecer, ó. Príncipe do poder do ar, o espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Existe o inimigo da nossa alma chamado diabo, chamado Satanás. Ele é o enganador, é o acusador. Constantemente ele está atuando, ele não parou de atuar, meu irmão. Paulo está falando, gente, vocês viviam aqui no pecado, ó. Por quê, ó? Porque tem um ser espiritual que constantemente ele não para de atuar. Ele é o enganador, ele é o mentiroso. Ele é o acusador. Ele é o tentador, ele é o inimigo. E ele está operando, ele não parou de operar. Irmãos, a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. É o nosso inimigo, ele não está de brincadeira, meu irmão. Não tem levantar bandeirinha branca para o diabo. É o seu inimigo eterno. Eu vou repetir. O diabo é o nosso inimigo eterno, é para sempre. Você quer viver piedosamente para Jesus? Ele é teu inimigo. E ele vai vir trazer pecado, ele vai criar situações. Mas é por isso que nós, ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É caminhar na luz da Bíblia, meu irmão. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu e você precisamos levar o evangelho a sério, o cristianismo a sério, para a gente viver da forma digna da vocação a qual nós fomos chamados.
A nossa consciência tem que abrir, irmãos, depois de hoje, igreja. Nós temos que entender essa realidade, esta verdade. Ele quer que você seja filho da desobediência, meu irmão. Esse é o plano do diabo. Olha lá, nos que vivem na desobediência. Verso 3. Anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne. O que é a carne? A carne é a nossa natureza, meu irmão. É essa carne que quando você dá uma martelada no dedo, que você não tem vontade de dar glória a Deus. A nossa natureza humana é o nosso maior inimigo. Tanto que a Bíblia diz que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Abre lá, Romanos capítulo 8. Vamos lá que eu preciso fechar aqui. Romanos capítulo 8, verso de número 5. Quem vive segundo a carne, faz a vontade da sua natureza. Essa natureza que tem o DNA adâmico do pecado. Se você pegar aqui no verso de número 3, olha como a Bíblia chama a nossa natureza humana. Portanto, aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecido pela... Olha só, Deus mandou a lei e o homem não conseguia viver a lei, porque estava enfraquecido pela carne. Deus o fez enviando o seu Filho, a semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na... Irmãos, a Bíblia chama essa natureza de fraca, de pecadora. Veja que a Bíblia diz que Jesus veio na semelhança da carne e do pecado. Como a Bíblia chama a carne? Pecado. Então a minha natureza humana que não se converte, ela não vira crente, ela não adora, ela é contra a lei de Deus, ela tem outra vontade. Meu irmão, a sua carne não vai ter vontade de levantar de madrugada para orar. Você não vai falar, meu, que alegria, eu vou orar. Glória a Deus, 3 horas da manhã eu vou orar 1 hora. Meu irmão, se você está nesse nível, eu vou orar para Jesus te levar. Fala, Jesus, leva que é anjo já. Está pronto, está igual Enoque, está andando com Deus já aqui na terra, Aline. Eu vou pedir para levar. Você fala, levanta ou não levanta? Só acontece comigo, irmãos. Desperta o negócio e fala, nossa, levanta ou não, mais um pouquinho. É assim ou não? Ou é só comigo? É só comigo, Elisandro? Aí começa aquela guerra. Você vai ali lutando com, não, eu preciso orar, não, estou na campanha, estou no propósito, não posso quebrar. Começa aquela batalha dentro de você. Porque a sua carne não é crente. A sua carne não se converteu. Aí você faz um jejum, você não vê a hora de acabar o jejum. É ou não é verdade? Aí acaba o jejum, meu Deus. Vira uma máquina. Come o dobro. Pode até passar mal e morrer, sabia? Você tem que fazer o jejum, quebrar ele um chazinho, uma bolachinha, meu irmão. Deixar o organismo entender que você voltou à rotina ali, que senão você pode morrer. Eu estou falando porque eu conheço uns aí que quase foi. Tanto que passou mal, se entupiu de comer. Porque essa natureza, ela não vira crente. É uma natureza inflamada pelo pecado. E o diabo sabe isso, e por isso que constantemente ele quer atuar com situações para nos levar a pecar. Romanos capítulo 4. Verso 25. Romanos 4, 25. Olha lá. Ele foi entregue à morte por nossos
e ressuscitou para a nossa. Jesus morreu por causa dos nossos pecados no nosso lugar. E hoje Ele vive para que você seja justificado. Diante de Deus é uma folha branca, meu irmão. O diabo vem acusar, Deus fala, não, ó. O sangue de Jesus foi por ele. Foi por ela. Colossenses capítulo 3, para encerrar. Você precisa entender isso aqui, ó. Você é crente? Verso 1. Olha lá. Colossenses capítulo 3, verso 1. Meu irmão, você entendeu como é sério o pecado? Você entendeu que Jesus ele veio, morreu e sofreu por causa do pecado, do meio do seu pecado? Você consegue entender isso? Da gravidade que é o pecado? E como nós temos que lutar contra ele? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Verso 2. Mantenha o pensamento nas coisas do e não nas coisas da. Meu irmão, se as minhas raízes do meu coração estiver nas coisas dessa terra, eu vou estar alimentando a minha vida com o quê? Agora, se o meu coração estiver enraizado nas coisas do céu, irmãos, eu vou pagar imposto, vai furar o pneu do carro, eu vou no hospital, eu vou tomar remédio, é contexto de vida. Mas eu sei que é passageiro, eu sei que eu não sou daqui, eu tenho a consciência que eu tenho que enfrentar esse pecado todo dia, mas que a nossa cidade está no céu. É o que Paulo está falando, gente. Mudou para vocês que é crente, mudou. Vocês não precisam viver mais nessas práticas. Agora é as coisas do céu. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Verso 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em... Presta atenção, verso 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto, vocês também serão manifestos com eles em glória. Verso 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Vocês não ressuscitaram com Cristo? Vocês não morreram lá no batismo? Vocês não estão buscando as coisas do alto? Cristo não fez uma obra na vida de vocês? Então, ó, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é a idolatria. Verso 6. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus. Meu irmão, quando a ira de Deus se manifestar, misericórdia. Eu não vou entrar nisso, eu vou deixar para a semana que vem. Você não está entendendo como isso é sério. A ira de Deus vem por quê? Por cada prática do pecado. Inveja, ciúme, falar mal do outro, facções, cria aqueles grupinhos. Tem que rir, irmãos. Está faltando isso, está faltando aquilo. Eu acho que tinha que mudar isso. Todo mundo acha. Ora, meu irmão. Ora que é melhor. Sobre os que vivem na desobediência. Verso 7. Os quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Meu irmão, tem que ficar para trás dessa vida de pecado. Verso 8. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. 9. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram dos velhos homens com a sua... Meu irmão, quando você desceu a água do batismo, você tirou a roupa do velho homem e vestiu a roupa de um novo. Efésios 4:25. Você sepultou a velha criatura e ressuscitou um novo homem. Como que eu vou continuar lá nas práticas? É por isso que Hebreus lá, em Hebreus, o escritor em Hebreus fala que a gente crucifica o Filho de Deus de novo. Por isso que Jesus ressuscitou com as chagas.
Porque mesmo Ele morrendo por nós pecadores, a gente quer continuar pecando, quer continuar satisfazendo os nossos desejos. Verso 10. Se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu. A igreja de pé em nome de Jesus. Meu irmão, tem duas portas. Uma porta larga, que você pode viver do jeito que você quiser. Fazer o que você quiser. E existe uma porta estreita. Que diz para você, enfrenta a sua natureza. Faz morrer essa natureza que quer fazer você pecar. E você só vai conseguir isso na presença de Jesus. É nos pés de Jesus. É abrir o seu coração. É se arrependendo mesmo. É pedir para Jesus te mostrar o que está de errado. Que às vezes você não está enxergando. Que aquilo desagrada a Deus. Que aquilo não está em conformidade com a palavra de Deus. A gente tem que parar de se achar que a gente é santão espiritual, meu irmão. Hoje é dia de abrir o coração. Hoje é dia de buscar arrependimento, irmãos. Metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. Fecha os seus olhos, põe a mão no teu coração. Eu não estou aqui para falar o que é pecado na sua vida, que não, isso é plano, é obra de Deus para você. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E eu sei que Ele está aqui e quer fazer isso na sua vida. Mas se você não estiver disposto, meu irmão, Deus não vai arrombar a porta do seu coração e fazer isso por você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa. Com ele cearei, ele comigo. Pastor, existe uma situação que eu não consigo vencer. Pastor, está difícil isso aqui. Pastor, eu venho na igreja, eu me batizei, mas eu ainda faço isso. Então você vai buscar força em Jesus. Porque Ele morreu por seus pecados. Ele te justificou diante de Deus. Começa a orar para Jesus. Começa a orar.